Olá, bom dia a todos. Desculpem a minha voz. Eu não sei se vai ficar bem audível em virtude da minha rouquidão. Eu gostaria até que vocês me dessem um retorno, se está tranquilo. Bom dia, Bom dia, Jana. tudo bem? Muito rouca. Não sei como é que vai ficar a questão da sonoridade, né? Dá para te entender, sim. Dá para entender, né? Dá, dá. Pronto, que bom. Eram algumas sonoplastias diferentes. Então tá tudo certo. Meus queridos irmãos, que a paz de Cristo esteja conosco nesta manhã. Hoje nós ficamos responsáveis, eu e a Jana, dando esse suporte técnico, mas também energético, esse ancoramento dentro dessa proposta espiritual do domingo de hoje. O evangelho que será discutido, e na verdade, dentro da minha condição de compreensão, nós aqui teremos um espaço para que nós dialoguemos a respeito do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, mais especificamente nas instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. É um estudo que não é muito longo, mas se nós analisarmos o contexto como um todo, o capítulo 19, quando Jesus nos propõe para falar da fé, é porque nós, dentro, ou seja, nós que vivíamos naquela época, e tantos outros irmãos, nós gostamos e queremos respostas prontas, rápidas. Nós temos a dificuldade de assumir e reconhecer quem nós somos de fato, porque ainda os nossos olhos estão inebriados pelas ilusões do mundo, mas também por culpas que carregamos ancestralmente dentro do nosso inconsciente, que faz com que nós, muitas vezes, não nos acreditemos merecedores dos benefícios advindos da espiritualidade. Então, nas instruções dos Espíritos, quando ele coloca a fé, mãe da esperança e da caridade. Mas o que vem a ser a fé? Fé é a fidelidade. Quando se é fiel a alguém ou uma determinada ideia, nós temos um comprometimento, nós nos envolvemos no sentido de permanecermos vinculados àquela ideia ou àquela imagem, enfim, porque nós também temos que abrir espaço para todo tipo de manifestação de fé. Então, a fé é a fidelidade, é a crença, mas eu acredito também, e assim eu compreendo, como a confiança, como a coragem de se entregar a algo ou alguém que muitas vezes nós não vemos, não é palpável. A doutrina espírita nos estimula a sairmos dessa fé que muitas vezes é embasada numa condição
é, impulsionada apenas por uma necessidade de firmamento, de ancoramento, mas não tem base, mas muitas vezes não tem base alicerçada no conhecimento de toda uma lei natural. E já o Espiritismo nos propõe esta compreensão mais aprofundada, saindo a nossa visão da superfície e indo no nível de profundidade, em busca de uma compreensão mais ampla do que é Deus. Quem é Deus? Quais são essas leis? Quem sou eu enquanto espírito? Dentro desse capítulo, inclusive fala que a fé ela é natural. Se nós voltarmos dentro de uma percepção histórica, cultural, e que isso vai desde a nossa caminhada espiritual, lembremos daqueles que viviam sem nenhuma comunicação com civilizações mais desenvolvidas, mas dentro da sua condição e compreensão, a vinculação com a própria natureza, a vinculação e a crença num ser maior é natural. Ou seja, não necessariamente há necessidade de um conhecimento científico aprofundado. Porém, a doutrina espírita faz com que todos os véus da descrença, daquele racionalismo que nega a essência humana, que é espiritual, faz com que, pouco a pouco, aqueles que são chamados materialistas sejam envolvidos nessa atmosfera de uma espiritualização, de uma fé raciocinada, porque tem bases dentro de um conceito evolucional. Faz com que perguntas básicas, por exemplo, quem criou o Sol? Porque dentro do Livro dos Espíritos diz que tudo aquilo que não foi criado pelo homem é uma criação de Deus. Porque não existe efeito sem causa, velho. Então, como pode existir, por exemplo, as massas polares? Como pode existir, por exemplo, a movimentação das placas tectônicas, se aparentemente não existe uma causa no sentido, aliás, humana, mas existe uma causa que não é explicada no sentido de construção humana, mas que, pela própria ciência, vai se compreendendo pelo próprio processo de evolução. O próprio Einstein, que é um grande cientista e que nos fascina pelo nível de conhecimento que nos traz, como a lei da relatividade, como a lei de tantas, inclusive sobre a física quântica, tantas coisas que ele nos trouxe, ele coloca, ele se rende diante de uma espiritualidade, porque compreende para que haja tamanha harmonia. Isso não existe o acaso, mas existe uma inteligência muito maior que movimenta pouco a pouco todas as coisas de modo a que nós alcancemos a perfeição e que nós alcancemos o processo de evolução. Então, a fé é a confiança na esperança, a espera de que tudo que me acontece exige uma inteligência superior. Priscila, mas isso não seria nos colocar numa posição de meros fantoches de Deus? Não, porque nós temos o livre-arbítrio que conduz o nosso passo. Mas, dentro da lei de causa e consequência, nós somos pouco a pouco realinhados com as leis espirituais, que é a lei de harmonia,
uma lei de amor. Então, quando se diz eu confio na espera do amor, porque a caridade é o amor em movimento. Então, se é amor em movimento, Deus é amor o tempo todo, porque tudo à nossa volta tem um princípio de movimento. É a lei da impermanência. Nada permanece por muito tempo daquele mesmo modo. Mesmo aqueles que resistem à lei do progresso, mesmo aqueles que resistem em não modificar a sua intimidade de modo a tornar a sua consciência mais clara, a tornar o seu comportamento mais lúcido dentro de uma proposta ética moral, todos, como diz no Livro dos Espíritos, serão arrastados, porque não há um neste rebanho de Cristo que será solto, que será esquecido, que será abandonado. Porque ele mesmo disse, eu não deixarei nenhum de vós. Todos aqueles que me chamam, todos aqueles que solicitam a minha presença, lá eu estarei. Porque ele mesmo disse, quando mais de 2 estiverem em meu nome, lá eu estarei. Porque haverá uma ressonância de sentimentos, de ideias, do amor, da fé, da confiança, dessa espera, que não quer dizer, meus amores, inércia, porque não confundamos esperar, esperança com paralisia. Esperar é no sentido de resignar-se diante de todas as propostas que acontecem à nossa volta, de modo a nós nos perguntarmos qual a necessidade de eu, enquanto espírito imortal, viver tal experiência. O que eu preciso compreender sobre nós por um mecanismo de defesa egóico? Nós temos uma tendência a projetarmos as nossas dores, projetarmos tudo o que nos acontece para o outro. Eu estou irritado porque fulano de tal me irritou. Eu perdi a paciência porque fulano de tal, ele superestimula a minha, a minha intolerância. Então, há um momento que eu não aguento. Então, isso é uma projeção. É projetar para fora o que, na verdade, habita dentro de nós. E dentro de uma lei espiritual, das leis da harmonia, do amor, da lei do progresso, não existe nada que nos acontece que não tenha o objetivo de estimular o nosso espírito a desenvolver moralmente, intelectualmente e espiritualmente. Então vamos aqui fazer a leitura do Evangelho e pouco a pouco a gente vai dialogando a respeito daquilo que nos é oferecido enquanto conhecimento. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Observe. Se a fé é a confiança, e ela precisa ser ativa. Confiar não é esperar, eu sei que tudo chegará até mim e eu não precisarei fazer nada. Eu sei que eu vou passar no concurso, mas eu vou continuar dormindo todos os dias, como diz o Evangelho, come, bebe e ostenta. Vou fazer tudo o que me cabe para alimentar o meu ego, as minhas ilusões. A fé, ela precisa ter movimento. A fé é uma energia. Confiar
não é algo estático. Confiar é uma energia que nos movimenta em direção a um objetivo. Eu confio em mim, eu confio em Deus, porque o próprio Cristo disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. Mas quem está na inércia, na paralisia, na acomodação, o que espera? Que não seja o lodo que se cria ao redor daquela pedra que se fixa naquele local. Então, aquele que está paralisado experimentará as consequências da sua paralisia e que está previsto dentro de lei espiritual. Porque no momento que você começa a experimentar as angústias da paralisia, ali já é o início de um despertar consciente. Se assim nós acolhemos de forma consciente. Mas muitos ainda acham e lançam mais uma vez para o mundo e dizem, inclusive responsabilizando Deus pelas próprias angústias, pela própria paralisia. Deus me abandonou. Eu acho que eu joguei pedra na cruz. Meu Deus, eu devo ter sido muito má na encarnação passada. Eu sou vítima. Nada me acontece de bom. Meu Deus, tudo dá errado para mim. Observe que isso é um mecanismo de defesa, projetando para fora, porque o ego não consegue lidar com um nome chamado autorresponsabilidade, com princípio. Não é um nome, é um princípio de autorresponsabilização. E essa autorresponsabilização é um movimento. Porque quando eu compreendo que eu sou responsável por alguma coisa, logo eu sou impulsionado a sair do lugar. Porque pelo nível de consciência mínimo que eu tenha, eu já compreendo que, nossa, se eu estou sofrendo isso, e se eu sou responsável, é natural que eu me movimente em direção a um lugar que me dê um benefício maior. Então, a fé, meus amigos, nunca deve ser confundida com paralisia, mas uma energia necessária dentro de si, que nos faz movimentar dentro de uma construção pedagógica espiritual, esperança de que Deus, que é amor e bondade por excelência, não nos castigará, não nos colocará situações desnecessárias ao nosso adiantamento moral, espiritual e intelectual. Até mesmo aquele emprego supostamente que você perde, na verdade, ali se torna uma grande oportunidade de você melhorar as suas habilidades pessoais, ou até mesmo de escutar a sua própria verdade mais profunda, para perguntar se aquele tipo de emprego, de fato, te torna uma pessoa livre para expressar a tua individualidade. Dentro, logicamente, de um nível ético, moral, espiritual. Desde que essa tua individualidade ela não promova dores e sofrimentos àqueles que estão à tua volta. Então, porque se assim também você escolhe, como diz uma amiga minha, está tudo bem, porque também está previsto dentro da lei espiritual. Sabem por quê? Porque o erro, como diz Joana de Ângeles, nada mais é do que uma grande oportunidade de não mais fazê-lo pelas consequências que ele traz. Então, se a gente observar que também dentro da lei espiritual, como já nos traz Lavoisier quando coloca aquela lei na natureza, nada se perde, tudo se transforma. O que quer dizer que até mesmo o mal que nos acontece é ali a oportunidade de um grande despertar, de um novo ser.
Porque ao lado da dor tem sempre o remédio. Então, se a dor nós sentimos, observemos por que nós necessitamos passar por essas aflições, como o próprio Cristo disse. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E que isso fica num capítulo à parte, a discussão dessa expressão de Cristo, porque a nossa ideia de hoje é nós discutirmos a respeito da fé, a mãe da esperança e da caridade. Então, continuemos aqui o Evangelho. A fé não deve se entorpecer. Ok. Se nós estamos numa época de transição planetária, de um despertar de uma consciência, porque Jesus nos disse, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Significa nesta expressão que naquela época já existiam pessoas que já tinham condições de compreender, outras não. Mas ele não deixou, não violentou e não deixou essas pessoas que ainda não compreendiam soltas, abandonadas, jamais. Porque quem ama nunca abandona. Como o próprio Cristo disse, se acreditais em mim, eu enviarei um outro consolador. E esse consolo veio através das 1000 vozes dos Espíritos, que nos permite entender de forma mais profunda, muito clara, sem rebuscamentos, sem alegorias, mas uma comunicação direta e clara, para que não haja mais dúvida dentro do despertar de uma consciência, dentro de um não mais entorpecimento da consciência, ou seja, que nós não sejamos ludibriados, levados pelo nosso próprio ego, que é um outro capítulo, quando Jesus se pronuncia, por exemplo, a respeito de não se pode seguir a dois senhores. Ele está falando de um Deus central, que somos a essência divina, e temos o nosso ego, o mamon, que são as ilusões do mundo. Então, ou se segue a um, ou se segue a outro. Mas isso não é determinado permanente, porque nós vivemos a lei da impermanência. E que bom que é assim. Sabe por quê? Porque nós vamos entrando em movimento e alinhamento com as verdadeiras leis e a lei maior, a lei de Deus. Porque se fosse permanente, tudo permanente, nós estaríamos ainda lá na época da barbárie. Nós não tínhamos saído nem mesmo do princípio básico. Nós ainda éramos meros minerais, olha, não diminuindo a obra divina, porque dentro da nossa composição complexa que hoje nós possuímos, nós temos os minerais. Então, os nossos irmãos minerais, os nossos irmãos vegetais, os nossos irmãos animais irracionais, e hoje, na forma hominal, mais racional e inteligente, é a que nós ocupamos, mas que nós já passamos por toda essa linha evolucionária. Então, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. Ora, se eu tenho fé, isso abre grandes portas para que eu continue a me movimentar dentro de um conceito ético, moral e espiritual. Porque eu sei que tudo que se é dado com amor, todo movimento em direção à luz, nós estamos construindo o nosso próprio caminho no além-túmulo, digamos assim. Porque a morte também é uma ilusão. Porque o que perece é apenas o corpo. E o que nós levamos, como diz o próprio Cristo, onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. Aliás, é o contrário. Onde estiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. A esperança e a caridade
são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor? É o que nós estávamos falando. Se eu nutro a convicção e a certeza de que sou filho de Deus, que existe uma inteligência superior regendo toda essa orquestra material, porque o planeta Terra é um dos planos que os filhos de Deus habitam. Existem, como disse Jesus, na casa do Pai há muitas moradas. Não é a fé que dá esperança de se ver cumprirem as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Ou seja, não tem o que esperar. Porque a vida perde sentido. Aí realmente se torna come, bebe e ostenta. Mas se comer, beber e ostentar for garantia de felicidade, com todo respeito, porque dentro dessas leis espirituais que nos orientam, não existe nada que não seja convertido em progresso, em um ensinamento. Não existiriam pessoas abastadas, ricas e infelizes. Então, comer, beber e ostentar não é o caminho para a garantia de felicidade, mas é um caminho do entorpecimento da consciência, porque o ego fica distraído, o ego está ali totalmente identificado com as coisas da matéria e ele se confunde e, consequentemente, tomba nas ilusões do mundo. E quando chega no plano espiritual, quando percebe que a vida ainda existe, ele questiona a si mesmo por que não aproveitou a oportunidade. E se lamenta. E pede à espiritualidade divina uma nova chance para recomeçar. E assim, meus queridos, estamos nós, há séculos, entrando nessa esfera material, nos aperfeiçoando, nos aprimorando e ainda nos arrependendo das oportunidades que não aproveitamos para o desenvolvimento do nosso ser, tornando essa pedra bruta em um grande diamante para fazer brilhar, como o próprio Cristo disse, deixai brilhar a vossa luz. E colocou o orgulho como a grande chaga da humanidade, porque ele que nos faz tombar nas ilusões e acreditar que somos maiores e melhores do que os outros, que o poder material é garantia de felicidade e de superioridade, sendo que, naquela passagem que Jesus fala, que aquele rico, quando desencarnou, viu ali o seu servo acima dele e pediu, por favor, pede que ele venha me dar de beber. E Cristo disse, ele não pode ir até ti. Não no sentido de punição, mas pela vibração espiritual, diferentes níveis espirituais, e que somente aqueles que trabalham na linha de assistência, que já têm um preparo espiritual, é que podem descer às esferas mais densas, sem se impregnar, sem se deixar entorpecer no sentido de se perder no sofrimento alheio, sem cair a sua própria vibração, e assim se tornar alvo do mal. Então, divina inspiração de Deus, a fé desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida a vier abalar, em que se torna o edifício que construíste sobre ela, elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas
e as zombarias dos incrédulos, porque a fé, que não afronta o ridículo dos homens, não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora, ela é contagiosa, ela se comunica àqueles que não a tinham. E aqui, meus amores, a gente tem que compreender a fé, não no sentido somente de comportamento, mas do magnetismo da energia irradiada por aquele coração que tem a fé. Lembremos do centurião que chegou até Cristo e disse: Mestre, vai até a minha casa, porque o meu servo está doente. E Jesus questionou: Mas por que me pede que eu vá lá? E aí centurião diz: Porque eu sei que tu pode curar, mas eu sei também que tu também não precisa ir presencialmente. Basta tu dizer: cura, que ele será curado. E Jesus questiona: por que tu diz isso? E ele diz: porque diante do poder que eu tenho, aqueles que estão sob a minha guarda, aqueles que estão a meu serviço, quando eu os chamo, quando eu os solicito, eles vêm. Por isso eu digo: tu, que é o mestre dos mestres, se tu dizer, se tu disser, perdão, que ele se cure, ele será curado. E Jesus percebeu, naquele momento, o tamanho da fé daquele homem, que apesar de estar ali, vibrando na esfera material, de apesar de estar cumprindo ordens do governo de Roma, mas ele tinha uma compreensão absoluta de quem era o Mestre Jesus. Então, quando se fala de fé, não se está se falando de comportamento no sentido de somente ajoelhar, porque o próprio Cristo disse: vá ao teu quarto e ora em silêncio, para que ninguém veja o que se passa dentro de ti. Então não é um comportamento a ser ostentado pelo simples fato de se tentar ali ludibriar, enganar consciências de que tu tem fé. Não, porque a fé é energia, o acreditar é unir-se à energia cósmica universal e que gera esse magnetismo que irradia para todos os lados, curando, transformando, como o próprio Cristo disse. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te para ali, daqui para ali, e ela se transportaria. Tende, pois, fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira, ou seja, fanática, sem se questionar. Quantas pessoas pregam por aí uma lei absurda e uma distorção da lei divina, empregando a divisão, a segregação, esmagando aqueles que estão frágeis e aqueles que são muitas vezes incompreendidos socialmente pelo preconceito. Essa é a fé cega, porque parte de um princípio frágil, o ódio, o egoísmo, o fanatismo. Mas a fé verdadeira é a fé alicerçada no amor, na caridade, no acolhimento e no perdão. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segue nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para o atingir. Crede e esperai. Sem jamais fraquejar. Os milagres são obras da fé. José
Espírito protetor, por Deus, 1862. Meus queridos, que cada um de nós, neste domingo 10 de julho do ano de 2022, mais uma vez aproveitemos a oportunidade de refletirmos sobre a nossa fé. Como anda a nossa fé? A nossa fé tem sido abalada. Nossa fé tem sido alicerçada somente numa satisfação das nossas vontades ou uma entrega absoluta naquele que nos ama e que nos permitiu vir a esta terra para progredir. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Amém. Obrigada, Jana. Obrigada, obrigada. Beijo, tchau, Tchau, boa tchau. noite.